Irmãos, na última mensagem, eu comentei que falaria sobre os dias de Noé. O Salvador, quando foi interpelado a respeito que sinal haverá da sua vinda e do final do mundo, curioso é que como que alguém perguntou a ele naquele dia sobre a vinda dele? Se ele estava ali, da onde essa pessoa tirou a ideia de que ele não estaria ali, que ele viria ainda? Estranho, não é? Bem, essas coisas acontecem porque o Espírito de Deus está operando. Então ele conduz as pessoas para que as pessoas façam perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, tem vezes que eu faço pergunta que depois eu fico curioso. Ora, por que eu fiz essa pergunta? O fato é que a pergunta gerou uma resposta que eu precisava. E o Altíssimo, sabendo que eu preciso de alguma coisa, ele cria um ambiente para falar comigo, ele cria uma situação para falar comigo. Assim, pela Bíblia toda, você vai encontrar quando, por exemplo, o Saul, o pai dele perdeu a burra e ele saiu atrás da burra e encontrou a unção, não é? Você vai encontrar o Moisés fugindo de Faraó e encontrando a sarça ardente. Você vai encontrar pela Bíblia toda situações de pessoas que aparentemente, coincidentemente ou condicionalmente estavam numa situação e a situação levaria a uma experiência real com Deus. Bem, quando perguntaram a Jesus que sinal haverá da sua vinda e do final do mundo, então ele começa a citar. Querido irmão, ouça, é importante você entender isto. Quando você lê, por exemplo, o sermão profético no Evangelho de Lucas, por exemplo, você vai encontrar o fato de que o texto começa a ser descrito, aí ele volta, ele pula para o final do tempo, final mesmo, dos últimos dias, aí então ele volta para os dias dos apóstolos. Ele falou assim, mas antes disso vocês serão entregues. Quer dizer, ele vai dando a palavra profética depois, mas antes que isso aconteça, ele volta lá para dizer que os apóstolos seriam mortos e assim por diante. No sermão profético dos evangelhos, metade daquela profecia já se cumpriu. Por exemplo, o cerco de Jerusalém que ele profetizou se cumpriu, que Jerusalém seria pisada pelos gentios, se cumpriu, já se cumpriu, que seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra do templo, não do muro, do templo, já se cumpriu. Então, agora, tem uma parte do sermão profético que não se cumpriu. Qual é a parte que não se cumpriu dos últimos dias? Quem está perguntando isso são os judeus. Não são os crentes, a igreja, não é a noiva, são os judeus. Não, mas são os apóstolos, já é a igreja. A igreja começa no Pentecoste. E a igreja dos gentios começa na casa de Cornélio. E o caso é que, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a profecia, nós temos que ter cuidado e ter em mente quando é que o Salvador está falando com os judeus, para que a gente não fique perturbado com interpretações que servem de juízo para Israel. Por exemplo, ele fala assim, ore para que aquele dia não seja no sábado. Ora, ele não está falando com a igreja, ele está falando com os judeus. Olha, quem estiver na cidade, fuja para os campos, e quem estiver no telhado não desça. Ele não está falando com a igreja, ele está falando com os judeus. Então, precisamos compreender estas coisas. Muito bem. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, será semelhante, isto é, igual, aos dias de Noé. Quando a gente chega no livro de Gênesis, que nós temos a Torá, a Taná e o Brit Hadashah, isto é, o Pentateuco, os livros poéticos e proféticos, e históricos e o Novo Testamento, não é? Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Só que essa expressão não é uma expressão adequada, não é? Porque
um tanto desrespeitosa, não é? Com relação a Israel, dizendo que eles estão num testamento ultrapassado. Então, só por isso. E algumas pessoas pensam assim, mas passou ou não passou a lei? A lei jamais passará. O que nós não observamos são as tradições ritualísticas, não é? Que a religião de Moisés estabeleceu, que Deus determinou para que o povo de Israel observasse. Por quê? Agora, por que eles cumpriam e nós não precisamos cumprir? É simples, não é muito difícil. Pelo seguinte, tudo que o Altíssimo deu a Israel, deu como figura. E apontava para alguma coisa, apontava para alguém. E até que se alguém chegasse, então fazia-se coisas. Por exemplo, a Páscoa, não é? Era uma tradição, é uma tradição dos judeus. E nós gentios, nossa Páscoa, na verdade, seria a ceia, seria a comunhão no sangue do Cordeiro, seria o sentar-se à mesa com outros irmãos e comer, almoçar, jantar e compartilhar as coisas de Deus. Isso é a nossa Páscoa, a nossa ceia, chamada Santa. Então, como Jesus veio e cumpriu aquelas revelações, não é mais necessário que a gente observe, porque já está cumprido. Então, eu já sei quem ele é, eu já sei como se deu, eu já sei porque ele veio, eu já sei quando ele veio, que a data estava marcada, Daniel assim disse, assim sucessivamente tudo se encaixa. Então, quando o Salvador fala para aquele povo que será semelhante aos dias de Noé, nós vamos ler os dias de Noé. Querido irmão, veja que interessante. Por exemplo, quando você lê aqui no capítulo 4 de Gênesis, verso 23, diz assim: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Em outras palavras, este cidadão, essa criatura aqui, ela não tinha nenhum tipo de temor ou de reserva e de respeito ao próximo. Se alguém falasse qualquer coisa e ele não gostasse, ele matava a pessoa, é isso que ele está dizendo. E ele diz assim: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Bem, isso, algumas pessoas perguntam assim, por que esse texto? Que tem a ver? Por que esse Lameque falou isso? Esse Lameque é a demonstração dos dias de Noé. Como estavam os dias de Noé? Estavam tão corrompidos, tão sujos, tão horrorosos, que um infeliz desse matava um jovem, uma criança, porque a criança pisou no pé dele. E nós vivemos hoje coisas semelhantes. A coisa mais comum hoje é um marido matar a esposa, matar a mãe dos filhos. Eu fico impressionado como um homem bate numa mulher. É uma coisa horrorosa, não faz sentido. É contra tudo que é normal, sensato, de bom grado, de bom senso. É contra a misericórdia, é contra a inteligência, é contra a bondade, é contra o bom gosto, é contra tudo. Um homem que bate em mulher é uma coisa horrorosa. E, curiosamente, nós estamos vendo exatamente o homem se pitbullizar. Ele se torna um pitbull, não é? Ele vai se tornar uma fera, um bravo. Então ele fica malhadão, ele acha que ele é mais macho que os outros. Isso é os dias de Noé. Eram dias em que as pessoas viviam para o seu prazer próprio, não é? E hedonismo, e viviam com vontade só de fazer a sua própria vontade. Não havia temor, não havia reserva, não havia respeito. Jesus disse a esse respeito como aconteceria, não é? Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: quando chega no capítulo 6, a corrupção e tal, nós vamos encontrar a descrição, e mais tarde nós vamos encontrar como
Deus ordenou a Noé construir a arca e de como isso deveria ser a medida e todos os detalhes. No capítulo 7, começa assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, ele entra na arca e todos os animais, e a arca está preparada, e nós sabemos que quando ele entra na arca, segundo as Escrituras, o Altíssimo fecha a porta para o lado de fora. Isso é tudo profético. Fechar a porta para o lado de fora significa, primeiro, a impossibilidade de quem está dentro abrir e de qualquer outro também entrar, que a porta se fechou. E aí, diz assim, verso 7, E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Quando chega no verso 10, diz assim, E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 7 dias de que Noé entrara na arca. Noé entrou na arca. 7 dias passam com Noé dentro da arca, sem que chova. Não caiu uma gota d'água. Noé estava dentro da arca e nada de chover. Muito bem. No verso 13 diz assim, E no mesmo dia entrou Noé e sem tal na arca. Então aqui há uma dificuldade para alguns em entender, porque alguns pensam que ele entrou no dia em que começou a chover, mas o texto não diz isso. É o seguinte, primeiro o texto fala, esse quadro aconteceu assim, ele mostra o quadro. Agora ele volta para descrever os pormenores de cada coisa. E depois ele encerra dizendo que nesse mesmo dia, não é? Então nós vamos compreender que a descrição dos pormenores não altera a data de entrada. Eu verifiquei em várias escrituras, versões judaicas, a própria Torá no original, King James, a Jerusalém Católica é muito boa, todas afirmam a mesma coisa. Noé entra na arca 7 dias antes de começar o dilúvio. Por que eu estou dizendo isso? Isso é importante. Eu estou encontrando até pessoas que dizem ou parecem ser pessoas que têm algum conhecimento. E eles afirmam e brigam que o arrebatamento da igreja será ou no meio ou no fim da tribulação. Não faz nenhum sentido isso, não faz nenhum sentido. Porque se o arrebatamento, segundo eles, é o mesmo dia da vinda do Senhor, é nesse dia em que o anticristo será confrontado, a besta e o falso profeta serão lançados no abismo. Ora, se a besta e o falso profeta forem lançados no meio da tribulação, acabou o elemento do juízo, não é? Quer dizer, a pessoa que deveria ser juizada já foi. Então, agora, por que mais 3 anos e meio sobre a terra? No quê? Não é? Nós sabemos, sim, que se dará no fim da tribulação a peleja, não é? Que não é uma peleja de fato, essa é uma figura de linguagem, em que o Altíssimo destruirá o dragão, ou parcialmente. Por quê? Porque será no final do milênio. Mas que ele lançará no abismo o falso profeta e a besta, isso vai ser no final da tribulação. Ora, se o arrebatamento é no final da tribulação, quem foi que caiu no capítulo 12? E quem foi que subiu no capítulo 12 de Apocalipse? Sabemos que a mulher que estava para dar a luz ao filho varão, quando ela vai dar o filho varão, o dragão para diante da mulher para tragar o filho quando o filho nascesse. Eu já falei isso em outra mensagem, que não pode ser Jesus o filho varão. Ah, mas diz que esse filho varão regerá as nações com vara de ferro.
Também esta é uma promessa dada por Jesus à igreja, no capítulo 2. A igreja, eu não me lembro se é Tiatira, que diz assim, ao que vencer, está aqui, capítulo 2 e verso 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, no plural, não se referindo a Jesus, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dali a estrela da manhã. Muito bem, então, aqui está dizendo que este filho varão que sobe, vai reger as nações com vara de ferro. Este filho varão é a igreja. Quando a igreja sobe, nesse dia que a igreja sobe, a Bíblia diz que Miguel e seus anjos fazem com que Satanás desça para a terra. Ora, isso não pode ser no final da tribulação, não faz o menor sentido. Primeiro, quando Satanás descer, se ele descesse no fim da tribulação, não haveria tribulação. Se ele descer antes, no começo, e a igreja está ali, então o capítulo 12 já não faz mais sentido. Então, o livro a Bíblia Sagrada, ela é orgânica. Ela é como, eu digo sempre, como uma cabaça de coco, de castanha do Pará. Quem conhece, ela é escura, ela é até meia feia, uma bola assim. Quando você a quebra, lá estão as castanhas. Só que, curiosamente, elas estão tão juntinhas, tão unidas, e dizem que nem computador algum consegue remontar aquele quebra-cabeça, porque elas têm uma junção tão perfeita e tão minuciosa, tão rica em detalhes, que é impossível montar o quebra-cabeça, montar outra vez o coco, não é? Então, assim é a Santa Bíblia. Se você mexer em uma castanha, em um versículo, e alterá-lo ou colocá-lo em lugar diferente, você vai alterar tudo. Então é verdade, tem muita gente que não crê no arrebatamento antes da tribulação. Por que eles não creem? Porque eles estão querendo remontar o coco da castanha de caju, ou melhor, do Pará, não é? Tentando montar um quebra-cabeça com as peças erradas, usando peças de ponta cabeça, usando situações que não convêm. Segundo nos conta o nosso Salvador, ele diz que será exatamente, isto é igual aos dias de Noé. Então, Noé entra na arca. Bem, é verdade, irmãos, que pelo livro de Gênesis, Noé não representa a igreja, Noé representa Israel. Quem representa a igreja no Gênesis é Enoque, porque sabemos que Abel representa Jesus, Jesus é o segundo Abel, e o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel, clama mais alto, quer dizer que houve um clamor por Abel e houve um clamor por Jesus. Sabemos qual foi o clamor de Jesus, na cruz ele fala, de Abel, que é a linhagem que ele morre, e ele adora e morre, ele morto injustamente. Assim também Jesus, ele adora, ele canta um hino ao Todo-Poderoso e depois é morto, como Abel foi morto injustamente. Então, assim como Abel representa uma figura de Cristo, também Noé é a figura de Israel. Por quê? Porque, embora alguns dizem que Noé entrara na arca, mas a arca ficou sobre as águas, não saiu da terra. E é verdade, por quê? Porque a noiva representa Enoque. Isso não é à toa que está aqui, não é superficial, não é jogar. Isso tem um propósito profundo. Enoque andou com Deus, olha que interessante, não é? E nós andamos com Deus aqui na terra, agora nós, quem é a igreja, a noiva. E Deus para si o tomou e não foi mais visto. Ninguém sabe, ninguém soube de Enoque. Aí criou-se a ideia que Enoque não morreu. É outra bobagem grande. Tanto Enoque quanto Elias, claro que eles morreram. Porque se eles não morreram, para onde eles foram então? Foram para o céu, irmão. Impossível eles irem para o céu. A Bíblia diz que ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que do céu descera, que é Jesus. Então, eu creio sim que hoje sim, lá está Enoque, lá está todos os patriarcas, lá está Moisés, lá está Elias,
Porque quando Jesus subiu, levou ao alto cativo aquele que mantinha o cativeiro, que era onde estavam os mortos antes de Jesus. Então, quando Jesus sobe, leva aquelas pessoas. Mas até então, não. Mas então, Paulo diz como figura. Por exemplo, algumas pessoas pensam que Melquisedeque era Jesus. Não, não era Jesus. Paulo está prefigurando Melquisedeque pelo fato de não ter sido demonstrado a genealogia, começo e fim de dias e assim por diante, e ser ele príncipe de Salém, que é da paz. Então ele faz a figura, ele faz a analogia de Jesus. Mas Melquisedeque não era Jesus, Melquisedeque era Melquisedeque. Então todos morreram, todos sem exceção. Então o Enoque também morre, não é? Mas morre longe. Por quê? Porque o que importa para Deus é que fique registrado que ele fora arrebatado, e essa expressão, arrebatado, diante do seu convívio. Enoque tinha filhos, netos e família e tal. Ele desaparece e ninguém mais sabe dizer. É essa a história. Bem, o que dá a entender é que alguém tenha visto ou viu o Enoque desaparecer para dar o testemunho. Enoque desapareceu. E aí vem a figura da igreja. Depois que Enoque é arrebatado, o que acontece? Aí então vem o dilúvio. E no dilúvio o povo de Israel é guardado. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque estes 7 dias que Noé entra na arca e fica sem chover, representa os 7 dias de paz que Paulo fala, e quando disserem paz, 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 eis que sobrevirá uma repentina destruição. Tem que haver um tempo, meu irmão. Não adianta você querer forçar a barra, querer interpretar pegando o versículo aqui, dar a entender outra coisa. É uma confusão. Tem que estar muito bem feito, a coisa é matemática. Leia Daniel, é tudo matemático, é tudo encaixado, é tudo simétrico, é tudo ajustado, não é nada bagunçado. Então, haverá um período em que os homens estarão dizendo paz, 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 e esse período não é a primeira parte da tribulação. Por que não é? Porque a primeira parte da tribulação já começa com juízo. Veja os selos. Quando a igreja é arrebatada, então começa esse período de 7 dias, não é? De paz, de tranquilidade. Por quê? Mas você não acabou de falar que representa Israel. A figura profética que Jesus está usando, referindo-se a Israel, ele que usa para também os últimos dias. Então, eu não estou extrapolando, estou usando aquilo que Jesus disse. Embora disse que, pela profecia, Noé representa Israel. Mas Jesus usa esta figura para dizer que os últimos dias serão semelhantes, serão iguais. Não é? Então, a igreja é arrebatada, fica 7 dias, 7 anos aqui, sem nada acontecer. Não cai uma gota de juízo, não cai uma gota de chuva, nada. Está tudo tranquilo. Estes 7 anos serão anos de tranquilidade. O anticristo descerá, é verdade, mas ele descerá com grande ira, porque sabe que seu tempo está próximo. Mas a ira dele não será manifestada em atos de violência imediata, mas de manipulação, porque o juízo não virá dele. A ideia que os cristãos têm é muito estranha. Eles acham que os demônios é que vão fazer o juízo. Por exemplo, eles dizem assim: o cavalo branco do Apocalipse é o anticristo. Ora, como é que pode ser o anticristo? Se diz assim, saiu vencedor, saiu vitorioso. Ele já saiu vitorioso. E para vencer, então, 2 tempos da vitória. Ele já era vitorioso quando ele sai, e ele vai ter vitória no que ele fará. Quando foi que o diabo venceu alguma coisa? Quando foi que ele venceu alguma coisa? Segundo, de onde tiramos a ideia de que os demônios são agentes do juízo? Isso é inferno de Dante, não da Bíblia. Terceira coisa, da onde sai o cavalo, os cavaleiros, não é?
sair do céu. João está no céu, está vendo as coisas no céu. Então, as coisas estão mostrando como é feito. Só que na nossa cabeça religiosa, nós não conseguimos entender que Deus também mata, que Deus também faz cair fogo, que Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. Ora, como você pensa que Deus faz essas coisas? Ele usa também seus anjos que passaram pelo Egito, e o anjo da morte. Ah, o anjo da morte deve ser um demônio. Não é um demônio. Deus não lida com demônios, Deus não trabalha com Satanás. Que ideia maluca é essa de achar que eu sou um homem reto e vou usar de um traficante para juizar alguém que eu não goste? Só na cabeça de uma pessoa corrupta, de uma pessoa iníqua, para pensar que o Altíssimo Deus fará uma coisa tão estúpida como essa, usar o diabo para juizar o outro, se o inimigo principal é ele que é o causador disso tudo. São umas interpretações assim estranhas, não é? Mas tudo bem. Voltando então, a igreja é arrebatada, ela sobe, não é? E 7 dias a terra fica em total tranquilidade. Por quê? Porque a igreja é um agente perturbador. Isso foi usado com relação a Paulo, assim, os que perturbam a terra também chegaram até aqui. Nós somos perturbadores de Israel, nós somos os perturbadores da terra, nós perturbamos com a nossa mensagem dioturna, de ser sal e luz, de manter, de conservadores, de retos, de íntegros. A mensagem do Evangelho não é comunista, não é socialista. A mensagem do Evangelho é o Evangelho de Cristo. Nada tem a ver com nenhuma postura política. Ao contrário, ele falou: meu reino não é deste mundo. Nada tem a ver aqui dele. O socialismo não procede dele, procede do diabo. Então, resumindo, a coisa fica mais ou menos assim. Jesus vai arrebatar a igreja. Agora entenda, 7 dias proféticos antes de começar a tribulação, antes de começar o dilúvio. O dilúvio começou 7 dias depois daquela tranquilidade. Noé entra na arca, 7 dias depois começa a chover. A igreja sobe para o céu e 7 anos depois começa a tribulação. A tribulação serão 7 anos, dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Muito bem, porque nós temos juízo da natureza, água, mar, árvores, sol, lua, e depois temos o juízo dos homens. Não é? Então nós temos essas divisões, e então aí, quando estiver mesmo no ápice praticamente do aniquilamento da raça humana, o Salvador vem com o seu exército maravilhoso. Eu fiz uma pequena mensagem, inclusive estarei de camisa branca, para você não confundir, pode pensar que é a mesma. Eu fiz uma pequena mensagem a respeito do sinal de Jesus, dizendo que o sinal de Jesus não é uma estrela, mas é um anjo que guia. Eu não terminei todo aquele assunto para deixar um pouquinho para cá. Os anjos são orientadores de Deus, eles guiam o povo. Se você pegar no Êxodo, anjos iam à frente e atrás. Então, aquela sinal, chamada Estrela de Belém, de fato era um anjo que dirigia aqueles sábios do Oriente. Então, nós temos aqui, agora, essa realidade. A igreja está sendo preparada, os últimos detalhes, os últimos adornos. É a própria noiva que se adorna, segundo as Escrituras, que se enfeita. Eu ouço falar, olha, a apostasia está aí. A apostasia sempre houve desvio a vida toda. E eu não creio que estamos em apostasia, nem creio nessa apostasia tão profetizada. Gente que socorre. Eu estou vendo coisas maravilhosas. Eu consigo ver um vídeo das Assembleias de Deus do Recife com um grupo de adolescentes cantando num coral, de chorar de maravilhoso que é. Vejo os batismos das igrejas, é uma coisa gloriosa. Vejo em todo canto testemunhos de vida, de vigor na fé. Agora você olha o que você quiser olhar. Se você quiser ficar olhando essa desgraceira aí e ficar seguindo pregadores que só veem isso, olha como estão os pregadores, olha o fulano, o ciclano. Irmãos, ouçam.
Eu não gosto da maioria deles, não. Mas Deus não me chamou para falar deles, me chamou para falar do Evangelho. Eu fico chateado quando vejo algum que fica atacando outros, né? E se postando de bonzinho. E uma legião de idiotas vão atrás, mas uma legião de pessoas alienadas. Desculpe a palavra idiota, mas é isso, idiotizados, eles não conseguem entender a Escritura, eles fazem um curso aí de teologia, essa desgraça diabólica que nasceu lá no Éden, porque a teologia nasceu no Éden, quando diz assim, não é bem assim que Deus falou, essa é a teologia, não, isso não é isso não é aquilo, não, no grego é outra coisa, eles estão sempre assim, eles nunca mudam, eles são velhos, carcomidos, não é? Então, voltando para nós encerrarmos, temos aqui então a igreja arrebatada. Olha que interessante, a igreja é arrebatada, 7 anos, 7 dias de paz na terra, depois de 7 dias começa uma repentina destruição, a tribulação, e que se divide em 2 etapas de 3 anos e meio, que dá 14 anos. Agora, para encerrar, deixa eu dizer uma coisa a você. Se você estudar um pouco sobre as festas de Israel, nós temos 3 últimas festas para se cumprir. As últimas que se cumpriram foram a Páscoa, que foi a morte de Cristo, e o Pentecostes, que foi o início da igreja. Agora nós teremos o chofarote, que nós chamamos de trombeta, as festas das trombetas. Depois temos o Yom Kippur, que é o julgamento, e depois temos os tabernáculos, que é a festa do milênio. Queridos irmãos, se você for lá estudar o período, é exatamente 14 para 15 dias o período de chofarote das trombetas até o tabernáculo, que é o milênio. Seria isso coincidência? Estude, querido irmão. A Bíblia está na tua mão. Vá ler. Saia dessa matrix teológica diabólica que quer que você acredite de fato que a noiva passará a tribulação. E eles fazem isso baseados em interpretações da profecia dada a Israel, dada para os judeus. Sim, os judeus estarão na terra. Os judeus passarão a tribulação, os judeus serão afligidos, a grande maioria dos judeus serão mortos, segundo as Escrituras, somente 144 mil ficará vivos no Monte das Oliveiras. Então o juízo é para Israel, é para as nações vivas, não é para a noiva. A noiva já foi comprada, lavada, redimida no bendito e glorioso sangue de Jesus Cristo. Ela tem herança nos céus. O nosso destino é o trono, não é o juízo. O nosso destino é a casa do Pai. Querido irmão, encha teu coração de segurança e desfrute dessa bem-aventurada fé que estamos agora vivendo exatamente nesses dias. Então, se você pode imaginar que a volta de Jesus, ou o começo da tribulação, ou como muitos dizem, do anticristo, o anticristo vai chegar breve, imagine então quão breve está o arrebatamento, porque será 14 para 15 anos antes. Leia as festas de Israel, as 3 últimas festas, estude sobre isso. Eu não vou te dar tudo, não. Faça um esforço um pouquinho, tá bom? Deus abençoe você. Nós nos vemos na próxima em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor.